Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos ensinar você a fazer essa peça aqui. Essa blusa muito diferentona, ela é muito fácil de tricotar, muito simples, porém a parte da montagem traz um pouquinho de dificuldade. Mas é um desafio. Se você ainda é ainda tem um nível básico, vale a pena se desafiar porque o resultado, ficou incrível. A gente vai ensinar a fazer numa outra versão, com essa parte do corpo um pouquinho mais estreita, né? Que a gente tá fazendo um teste aí pra ver como é que vai ser esse resultado. Mas aí você pode, se você quiser fazer exatamente como essa peça, é só você colocar mais pontos, né? Na hora que a gente for reproduzir ali, tá? Mas antes da gente começar, eu quero pedir aqui pra você, se você ainda não se inscreveu, aperte no botãozinho vermelho, né? Clique ali para se inscrever aqui no nosso canal e também clique no sininho, porque assim você vai ser avisado sempre que a gente postar uma coisa nova por aqui. Então vamos lá colocar a mão na massa e aprender essa belezinha aqui. Olha só que linda! Vamos lá! Então vamos passar rapidinho aqui a lista de materiais. A gente usou para essa peça essa lã aqui da Cisne, tá? Ela vem 100 gramas, ela é acrílico e lã. Para as 100 gramas, ela vem 112 metros. Só para vocês terem uma ideia aí, né? Se vocês quiserem usar uma lã para ficar um fio que fique semelhante com esse que a gente usou. Aqui a indicação é para usar agulha 7. Eu acabei usando a agulha 8, porque eu gosto do trabalho mais soltão, sabe? Mas isso é bem pessoal de cada uma, você vai descobrindo aí conforme você vai fazendo as peças. Para essa blusa, a gente vai precisar de 4 partes, 2 mangas e 2 partes de corpo. Na blusa verde, como eu mencionei, a gente fez a parte do corpo mais larga. Para esse projeto que a gente quer que ela fique um pouco mais cropped, a gente fez o corpo com 24 pontos cada parte e fez as mangas com 48 pontos cada parte, tá? E aí ali, como vocês vão ver no final a peça pronta, a gente quis trabalhar com um punho a manga, tá? Então a gente não vai gravar um passo a passo da manga, porque a manga é quadrada igual a parte do corpo que a gente vai mostrar. A única diferença é que para a manga você vai adicionar os 48 pontos na agulha e vai fazer um punho, né? Essa é a nossa sugestão. Vai fazer um punho ali de 8 centímetros mais ou menos, com o ponto gaita que a gente chama, né? Que é um direito e um avesso, tá? E depois desse punho trabalha até o comprimento, que a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo, no ponto meia, assim como o corpo todo. E daí pro corpo, os 24 pontos, reto até embaixo, totalmente em ponto meia, tá? Aí a parte do corpo a gente vai mostrar ali no detalhamento. Mas todas as medidas e a quantidade de lã e as medidas das partes vão estar na descrição desse vídeo. Vamos à mão na massa? Então agora a gente vai iniciar a colocação dos pontos da parte do tronco, né? Da parte da blusa. Eu deixei aqui uns 3 metros, né? Pra sobrar mesmo um pouquinho. Então a gente vai adicionar 24 pontos. Então, o adicionar o ponto na agulha. Assim, o primeiro, vou repetir. Lembrando que, como é uma aula, né, gravada, vocês podem voltar e rever quantas vezes precisar para fazer, né? Então, você vai pegar a linha aqui e vai esticar ela nos 3 dedos. Para o primeiro ponto, você vai vir por cima aqui dos dois, do indicador e do dedão. Por cima, puxou, passa por dentro do dedão, passa por trás aqui do indicador e por dentro do dedão. Assim. Ajusta, mas não aperta muito, ó. O fio tem que correr aqui na agulha, tá? Então, assim a gente vai adicionar 24 pontos. E agora a gente continua, ó, esticando aqui nesses 3 dedos. Pega pelo dedão do indicador, passa por dentro. Passa pelo dedão, indicador passa por dentro. Dessa maneira, a gente vai adicionar os 24 pontos.
Driving down an empty freeway, no waiting for the light to change. I'm seeing the sunrise behind. Então, aqui estão os 24 pontos, né? Não tem problema aqui que sobrou, né? A gente justamente deixa sobrando, sem miséria, pra fazer os acabamentos depois, a costura, né? Fica melhor, fica mais bem acabado se a gente deixa um pedacinho aqui. Então, eu fiz um nozinho simples aqui no final. Vou marcar de alguma forma essa linha extra, que é justamente a gente deixou sobrando para costura depois. Vou fazer um nozinho aqui, ó, para não correr o risco da gente trabalhar ela, porque a gente vai usar ela só para costurar mesmo, tá? E aí a gente vai trabalhar até chegar na altura que a gente quer, né? Até chegar no comprimento que a gente quer, na forma mais tradicional do tricô, tá? Então a gente vai trabalhar os pontos da agulha sempre pro lado esquerdo e a gente vai trabalhar aqui em ponto tricô, ponto meia, tá? Aqui, como já tem esses nozinhos aqui, os pontos já estão pra frente, eu vou começar em ponto tricô, que é pra frente, né? Você coloca a agulha por dentro e puxa a linha do novelo. Coloca a agulha por dentro e puxa a linha do novelo. Também, né, de uma forma que não fique tão apertada e nem tão frouxa, tá? Ó, dessa forma a gente vai trabalhar aqui os 24 pontos da agulha da mesma maneira. Eu gosto de passar só uma vez a linha aqui, eu vou regulando a tensão aqui na parte de baixo da mão, né? Mas veja, tem gente que prefere passar 2 vezes, né? No dedo indicador ali. Aqui o último. E da mesma forma, ó, vai crescendo o trabalho, vai se formando as carreiras. Então, de novo, ó, aí vai ser sempre essa repetição. A agulha, passa a agulha pro lado esquerdo. E agora a gente vai passar todas as agulhas pra cá também. Só que agora, ó, quando tem esse Vzinho, é o ponto meia, que é que você vai pegar o ponto por trás da agulha. Então, você vai pegar por trás, ó, por trás. Então, é a mesma coisa, só que por trás. Você passa por dentro do ponto, puxa da linha do novelo, passa para outra agulha. Passa por trás, puxa do novelo, passa por dentro. E um por um, você vai fazendo dessa forma, com todos os pontos. E dessa maneira, então, essa repetição, né? Uma linha no tricô, uma linha no ponto meia, a gente vai trabalhar até chegar no comprimento que a gente precisa. Que aí vai ter que medir no corpo, tá? Já vou mostrar pra vocês em seguida. Chegamos aqui ao comprimento total que nós desejamos da nossa parte. E aí, nós vamos partir, então, para o arremate. O arremate é bem simples de fazer. Você vai trabalhar aqui o ponto normalmente. Trabalhei 2. Agora, eu vou arrematar, ó. Eu vou passar o primeiro em cima do próximo, ó. Fico só com um de novo. Trabalho mais um, fico com 2, passo esse por cima do próximo. Ó, assim já vai arrematando ali. Trabalho mais um, passo esse por cima do próximo. Dessa maneira, então, a gente arremata todos os pontos
da parte. E aí, depois disso, né, de ter feito as 4 partes da blusa, nós vamos então passar para a montagem. Eu vou terminar todos aqui e nós voltamos com a montagem. Então, agora, com as 4 partes prontas, né, as 2 mangas e os 2 corpos, nós vamos fazer as costuras. A gente vai fechar a manga, né, costurar a manga normal aqui até a parte de cima, fechar aqui, né? E essa parte do corpo, que a gente tem 2 partes aqui, nós vamos fechar as 2 partes, as 2 extremidades. Aqui a gente vai fechar, tá? Então, vamos costurar e depois eu volto com essas partes costuradas, tá? A gente vai fechar aqui. Então, agora, com as 4 partes costuradas, é que a gente vai para a parte mais difícil, tá? Aqui eu já organizei, ó, as partes do corpo com as costuras para baixo, porque como essa parte aqui vai ficar no ombro, o ideal é que a costura fique para baixo para não ficar a costura aqui bem na parte de cima do ombro, né? Que na parte de baixo da cintura fica menos aparente. E as mangas também já posicionei com a costura para baixo, né? As 2 aqui, ó, onde tá a nossa costura, tá para baixo, tá? As costuras aqui também nessa direção. E agora, então, que vem a parte mais difícil, que é a gente fazer a montagem, né? Para isso, a gente vai colocar uma parte dessa por dentro da outra, ó, porque a blusa vai ser isso aqui, né? Aqui vai passar a cabeça, o pescoço, e aqui vai passar a cintura, o corpo, e as mangas vão ser costuradas aqui nesse X. Então, aqui, ó, vai ser costurada a manga. Então, essa parte aqui toda a gente vai costurar aqui ao redor dessa parte. Então, essa é a parte mais complexa, tá? Como é que a gente vai iniciar? Com a agulha de tapeçaria, né? Aquela agulha mais grossinha, com a parte aqui maior, né? A de tapeçaria mesmo. A gente vai utilizar as próprias sobras, ó, das costuras aqui, para fazer essa montagem da peça. Fica um acabamento melhor. A gente pode escolher aqui, ó, se opta por pegar do corpo ou a da própria manga, tá? Eu vou começar aqui pela do próprio corpo. Eu vou colocar a agulha na linha e volto em seguida. Então, aqui já adicionei a agulha aqui e eu peguei 2 marcadores, aqueles marcadores de crochê, que eu acho que eles podem ser úteis pra gente conseguir pensar no raciocínio seguinte, ó. A gente precisa costurar essa manga aqui nesse buraco, né? Aqui nesse espaço. Aqui a gente tem 4 partes, ó, pra costurar ela. Uma parte aqui, ó. Uma de cada lado da costura, da parte do corpo, ó. Então, a gente vai costurar a manga aqui, aqui. E aqui na outra parte, a gente tem que marcar bem o centro, que é a parte do ombro, aqui. E a gente vai costurar aqui, então, do centro pra cá e metade pra cá. Então, a gente vai costurar a manga em 4 partes. Por isso, nós temos que pensar e nós dividirmos aqui a nossa manga, ó, em 4 partes, para que a gente consiga dividir certinho aqui, né? Cada quarto costurar em cada parte, tá? Então, aqui, ó, a gente até pode já prender bem a parte da costura de baixo, bem na parte da costura da manga também. A parte da costura do corpo na parte da costura da manga, ó, pra marcar que a gente vai costurar aqui, ó. Essa parte com essa. Então, aqui, ó, até aqui a metade, eu vou costurar aqui, essa outra metade aqui, dessa metade pra cá, aqui, e essa última metade na parte de cima aqui. Então, aqui, você pode até pegar uma fita métrica ou contar os pontos, mas eu vou usar uma fita métrica, que na minha opinião fica mais fácil. Ó, então eu tenho aqui, ó, 22. Então, aqui no 11, que vai ser metade, né? Então, aqui, ó, é a metade, é 1/4.
E na parte de trás também eu vou fazer isso. Ó. Aqui. Então, aqui eu sei que é metade. E as outras metades, eu sei que é bem na dobra aqui, né? E aqui, bem na costura, que eu até já marquei com a agulha. Já coloquei a agulha aqui. Aí, você pode costurar aí como você acha melhor, tá? Eu aqui vou virar do avesso pra fazer a costura e volto depois com ela costurada, tá? Aqui até resolvi mostrar aqui no meio, para ficar bem claro para vocês. Até tirei um marcador aqui, ó. Então, eu costurei primeiro as duas partes de baixo aqui, ó, na costura. Metade aqui, ó, e metade embaixo. Então, tá costurado aqui dos dois lados, ó. Estão vendo? Aqui, ó. Agora, as outras duas metades, eu vou costurar na parte de cima, no ombro da outra parte do corpo, ó. Então, eu vou marcar aqui bem certinho o meio e começo a costurar do meio da manga, no meio aqui, prego aqui, ó, e coloco a parte de cima com a parte de cima aqui e a parte de baixo com a parte de baixo aqui, até se encontrarem aqui nessa costura, tá? Então, ficou assim. As duas partes de baixo aqui, né, ó, costurado. E aqui, e as duas partes de cima costuradas na outra parte. É bem confuso, eu diria que a execução das partes é bem fácil, mas a montagem realmente torna essa peça um pouco difícil. Mas vale a pena, né, porque fica uma peça bem diferente e bem fashion, assim, eu diria, né, que realmente chama atenção no tricô. E agora, então, a gente vai reproduzir do outro lado, tá? E depois é aquele talento do arremate, né? De cada partezinha a gente fazer um nozinho, reforçar o nozinho, colocar por dentro, né? Aquele arremate geral da peça, que sempre conta, né, o capricho. Então, a gente vai costurar o outro lado e volta depois com a peça pronta. Olha só, a peça tá prontinha. Eu amei que ela ficou mais cropped, ficou mais curtinha, mais moderna, né? Ficou super, super estilosa. E olha só como dá a diferença, né? Uma lã lisa para uma lã mesclada, né? A peça a mesma peça fica muito diferente, mesmo que a gente fez mais curtinho aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado tanto que eu gostei dessa peça. E não esquece, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui e ative as notificações para não perder mais nada. E também deixe a sua curtida. Isso nos ajuda a produzir mais vídeos para trazer sempre novidades aqui para vocês. E nos acompanhe também nas redes sociais. O nosso Instagram é @tricoteriaatelier. Por lá você acompanha um pouquinho da nossa rotina e do nosso dia a dia. Nos vemos nos próximos vídeos. Beijinhos!